fortes. Se gostarem do meu vídeo, deixe seu like. Se gostarem do meu canal, se inscrevam nele. O tema de hoje abordado será sobre a pedofilia. E esse tema foi o mais pedido no meu Instagram. E o pedido de vocês é uma ordem. A questão da pedofilia é uma questão muito grave, porque os indivíduos que sofrem desse distúrbio, psíquico, eles são indivíduos que eles agem sorrateiramente, eles dão a impressão daquela falsa bondade e usam da ingenuidade, daquela bondade que a criança tem. Toda criança ela é ingênua, ela é pura. Então a criança, por isso que fala que a criança se agrada facilmente. Então esses psicopatas, esses criminosos, que isso é crime. A pedofilia, independente, é doença, mas precisa ser punida com o rigor da lei. Então esses indivíduos, eles agem de uma maneira muito torpe, muito cruel, agradando essas crianças com uma bala, com tudo. Eles agem de uma forma psicológica na criança, eles agem no psíquico da criança, como eles estudam todo o comportamento daquela criança para poder estar agindo de acordo com o que a criança gosta, do que a criança gosta de brincar. Então eles agem dessa forma para poder estar inibindo essa criança de maneiras cruéis. Então os pais, os responsáveis legais precisam sempre estar atentos a todo o comportamento da criança, porque essa criança, se ela for abusada, molestada por esses indivíduos, ela vai ficar com um comportamento um pouco diferente, vamos dizer assim. Então, se é uma criança que gosta de brincar, gosta de falar, ela vai ficar uma criança mais retraída, mais tímida. Então, os pais e os responsáveis legais dessas crianças precisam estar atentos no comportamento que eles apresentam, que está fugindo da normalidade, e isso precisa ser observado, porque esses indivíduos, eles agem como se fosse total confiança daquela criança e da família. Então, e realmente precisamos estar atento a todo tipo de comportamento, ficar atento aonde vocês estão deixando seus filhos, com quem eles estão brincando, se essas pessoas que tentam chegar de uma maneira sorrateira na família. Então precisa ser observado todo esse tipo de comportamento, porque são pessoas doentes que precisam realmente de cuidados e ser denunciado, que não são confiáveis, são doentes, são esses bonzinhos, bonzinhos, vamos dizer assim, que ficam atraindo os menores. Então tomar cuidado também com o que seu filho está vendo na internet, qual é o conteúdo. O filho precisa sempre achar aquele apoio nos pais. Então os pais sempre têm que ter essa abertura, desde quando a criança é pequenininha, para poder estar falando todo tipo de assunto e abordando, claro, de maneiras diferentes, de acordo com a faixa etária da sua criança. Porque com a criança menor você tem que ter um vocabulário um pouco mais diferente do que um adolescente, do que uma criança um pouco mais velha. Então precisa saber como conversar e como chegar até o seu filho para poder ele estar abrindo mais o coração para poder falar com vocês. Então esses indivíduos, eles sempre falam para nunca falarem para o adulto o que está acontecendo. Então, se vocês orientarem as suas crianças de forma com que elas se sintam confortáveis em estar relatando absolutamente tudo o que acontece com ela, fica muito mais fácil. Então, precisamos sempre estar tampando essas brechas para que esses indivíduos não achem um campo favorável para poder estar atuando, que isso é um crime torpe, é um crime cruel, de maneira desumana. Então, isso são pessoas que tem que ser punido, tem que ser denunciado. Então, sempre fiquem atentos, sempre observe o comportamento da sua criança. Então, os responsáveis legais, os pais que estão presenciando o comportamento da criança no cotidiano, então eles sempre vão observar que algo diferente está acontecendo. Minha criança está um pouco mais retraída, está com vários distúrbios, então preciso observar com quem essa criança está
e o que está acontecendo. Então, a vigilância se faz necessária nesses casos. Infelizmente, vivemos num mundo onde lidamos com qualquer tipo de pessoas. Então, precisamos estar sempre atentas e observando todo o comportamento, por menor que seja. Faz toda a diferença estar observando a atitude do seu filho e a atitude de determinadas pessoas. Não, nem todo mundo também pode ser considerado uma pessoa boa. Às vezes as pessoas estão ali disfarçando, infelizmente, é o chamado lobo vestido de cordeiro. Então precisa ser abordado realmente, precisa estar vigilante. Então todo cuidado realmente é pouco, porque se trata da sua criança. Então observe mesmo, fique atenta. Se for possível, sempre deixa realmente câmeras, sempre observe o conteúdo do seu filho, sempre ter uma relação de amizade. Meu esposo está até relatando aqui de amizade, para a criança se sentir à vontade em estar contando tudo o que acontece na vida dele para os responsáveis. Então, essa confiança que o filho adquire, né, com os pais, vamos dizer assim, é de extrema importância. Desde pequeno, precisamos sempre manter essa relação amistosa, uma relação baseada na verdade, na proteção e na confiança com o seu filho. Ele vai estar sempre informando tudo o que acontece. Observar uma relação baseada na proteção e na confiança é de extrema importância. Então, sempre a base da criança é a família. Então a família precisa sempre estar conectada, precisa sempre estar numa relação amistosa, de proteção com o seu filho, para poder ele se sentir confortável. Um beijão no coração de vocês e até a próxima. Tchau, tchau!